E chegamos ao quarto episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão, e agora começou oficialmente a Rinha de Lagarto Gigante, com a primeira grande baixa para o time dos pretos e a queda da Princesa Rhaenys. Pelo visto, parece que a rainha que nunca foi, agora se foi mesmo. E enquanto isso, Daemon continua alucinando em Harrenhal. Alicent mete uma caganeira depois de exagerar no chá de mestre. Rhaenyra, mais perdida que tarado em degustação de Tadalafila. E Aegon metendo louco sem moral nenhuma, só pra virar cafta valeriana nas mãos de Aemond. Pois é, gente, muita coisa aconteceu nesse episódio. Eu sei aí que pelas reações muita gente também ficou chateado com a morte da Princesa Rhaenys, mas é isso mesmo, não tem choro, não tem vela, vão se acostumando, esse elenco vai reduzir cada vez mais, tanto gente quanto o dragão, não se prendam a ninguém, mas antes da gente falar de todos os detalhes lá da Batalha de Pouso das Gralhas, vamos analisar outros detalhes importantes desse episódio também, vambora. Primeiro bora falar daquela epopeia do Daemon em Harrenhal ali, alucinando, completamente loucão da cabeça, que eu já falei em outros episódios aqui, que eu vejo três possibilidades, tá? Uma, ou ele está realmente ali com a consciência pesada por tudo que ele fez, o que eu acho que não acontece, porque consciência é uma coisa que não existe no dicionário do Daemon. Segundo, ele realmente pode estar sendo afetado pelos fantasmas de Harrenhal, coisa também que eu acho muito forçado, ou o mais provável é que sim, ele esteja sob a influência de algum feitiço de Alice River. E a Alice, ela tem todo um mistério envolvendo a sua origem. Há quem acredite que ela é uma filha bastarda do próprio Lord Lionel Strong, aquele que foi mão do rei Viserys ali depois que ele dispensou o Otto. Consequentemente, ela seria uma irmã bastarda do Larys Strong, mas também há quem diga que não, que na verdade ela ainda é mais velha, tendo sido inclusive ama de leite do próprio Lord Lionel Strong. A verdade mesmo ninguém sabe, mas que sim, há uma grande possibilidade dela ser algum tipo de feiticeira, de bruxa, porque vale lembrar, pessoal, que nessa época a magia ainda era forte em Westeros. E isso é uma coisa que é dito até na série principal, quando você começa a ler ali Game of Thrones, de que quando os dragões desaparecem de Westeros, a magia meio que reduz. Então a gente só verá um aumento do potencial mágico tempos depois, quando os 3 dragões da Daenerys nascem. E aí sim parece que a força mágica em Westeros desperta, né? Magia e dragões estão intimamente ligados de alguma maneira. Então, algumas passagens no livro dão a entender que a Alice seja um tipo de feiticeira assim. Ela que mais tarde, posteriormente, será uma aliada dos Verdes. Então eu acredito muito que tudo que está acontecendo com o Daemon seja influência de algum feitiço dela sim. E essa parte toda do Daemon em Harrenhal, vou dizer para vocês que está me incomodando um pouco, sabe? É uma das decisões que a série tem tomado que não me agrada. Primeiro porque, vamos lá, parece que o Daemon é um imbecil, né? Um cara que não tem experiência de combate nenhuma, de guerra nenhuma, que foi pra lá por uma armadilha, como o próprio Larys e o Aemond falaram durante a reunião do Conselho em Porto Real. O Daemon tá perdendo tempo, ele ficou isolado em Harrenhal, sozinho, sem ninguém, porque a série tomou essa decisão. A série resolveu colocar ali como se o Daemon tivesse invadido Harrenhal sem propósito nenhum, um castelo que está praticamente abandonado, caiu nos pedaços, ele foi lá e conquistou ele sozinho, sem ninguém. Isso no livro não acontece, não é bem assim. Existe uma tropa, já existem forças ali, inclusive de apoio de algumas casas do próprio Tridente, que estão já ajudando, que já se comprometeram com a causa da Rhaenyra. Então o Daemon ele já conseguiu reunir algumas pessoas e ele está acumulando essas forças em Harrenhal aos poucos. E na série não, na série dá a entender que o cara não sabe de nada, assim. Ele tá ali simplesmente alucinando, viajando na maionese, perdendo tempo. Talvez como uma proposta do roteiro de tirar o Daemon de foco um pouco, porque se ele tivesse nessas outras batalhas, como que a gente viu hoje, ele iria desbalancear a coisa? Não sei. Ou então para segurar o Daemon para uma grande cena que ainda ele vai participar futuramente, não quero dar spoiler aqui para quem não viu, então vamos segurar o personagem aqui o máximo possível. Assim, eu entendo do ponto de vista da série fazer isso, mas descaracteriza muito o personagem ter tomado uma decisão tão burra assim. De novo, isso também é consequência de outra decisão da série,
não ter trabalhado a Batalha do Moinho Ardente. Eu falei isso aqui no vídeo passado, de que isso ia fazer falta, de que era importante contextualizar como as coisas estão acontecendo, como algumas casas já tomaram partido entre os pretos e os verdes, colocaram ali numa cena que parecia briga de vizinho, por causa de cerca, e depois mostra todo mundo morto, sem explicar porquê, quando, onde, como. Então, sabe, dá a entender de que o Daemon ele tá completamente isolado ali e ele não tá. Então, fez falta mais uma vez. Eu serei chato aqui de dizer, e vou dizer muitas vezes ainda, que não ter trabalhado a Batalha do Moinho Ardente foi um erro da série. E ainda sobre essa passagem do Daemon, foi apresentado pra gente ali o Oscar Tully, que aparece como um menino meio abobado, né? Só que não se engane, é um personagem que ainda será importante nessa história futuramente, espero eu, se as coisas seguirem como tem que ser. Ele inclusive mais tarde vai liderar tropas importantes nessa guerra, vai formar ali a sua própria legião de mercenários, né? Os rapazes tempestuosos, mas é apresentado aqui como se ele fosse o herdeiro, o sucessor natural do Lord Grover Tully, que é a favor do Aegon, porque o Lord Grover ele é um veaco que ele participou lá daquele conselho que definiu o Viserys como rei. Então ele é um daqueles da velha guarda que acredita que uma mulher não pode assumir o trono de ferro. Então, enquanto o Lord Grover, que está acamado, já não faz praticamente mais nada, ele é a favor do Aegon, os seus sucessores mais jovens são a favor da Rhaenyra. Isso causa um racha dentro da própria casa Tully, deixa as coisas completamente desordenadas, sem autoridade nenhuma, e inclusive justifica o porquê deles não estarem controlando muito bem aquela região, deixando os seus vassalos soltos, o que gerou aquela briga entre os Bracken e os Blackwood, que nós vimos agora, que nós mencionamos agora há pouco na Batalha do Moinho Ardente, que não foi mostrada. Então é mostrado que o Oscar seria o sucessor do Lord Tully, o que não acontece. Tem o pai dele, que é dito na série que morreu quando ele era jovem, mas depois do pai dele ainda tem o irmão dele, o Kermit Tully, que vai participar, é um personagem muito importante em outras batalhas que deveriam acontecer nessa história também. Então mostrar o Oscar diretamente como sucessor do Lord Grover, eu não sei se foi um erro da série, ou se eles simplesmente vão ignorar o irmão dele, o Kermit, e isso me preocupa porque significa que algumas batalhas importantes, como a batalha de Tumbleton, podem ser limadas da série. Para você que não leu os livros, que talvez não faça diferença nenhuma, tá? Mas para quem leu, quem conhece, sabe que são passagens com destaque na obra original, que acontecem algumas coisas importantes. Então, tirar o irmão do Oscar dessa jogada, colocando ele ali como diretamente o sucessor da Casa Tully, não sei, isso já me acende um sinal vermelho de que a série pode tomar algumas decisões ali de suprimir outros combates. A verdade é que nem o conselho da Rhaenyra entende muito o que está acontecendo, a galera tá lá completamente isolada, mostrando mais uma vez que os produtores da HBO não conseguem lidar com mulheres em posições de poder. Transformaram na série original a Cersei e a Daenerys em completas loucas quando assumem o poder, e agora estão fazendo isso com a Rhaenyra, tomando decisões completamente descabidas. Porque ela saiu para fazer aquela reunião com a Alicent, que foi uma das cenas mais bizonhas que essa série já tomou, tá? Eu falei sobre isso aqui quando a gente gravou o vídeo do episódio passado. Aquela cena não tem propósito nenhum, é para continuar insistindo nessa coisa de que a guerra como um todo começou por um mal entendido da Alicent. Gente, ai cara, a série ter tomado essa decisão desde o início foi um erro. Eu não vou ficar reclamando aqui porque eu sei que já tá chato, né? Eu tô reclamando de um monte de coisa. Mas a verdade é que foi um erro desde o início terem apostado nisso, e agora, pelo visto, estão vendo que assim, a gente investiu um tempão nisso aqui para colocar isso como um fator motivacional primário, e agora a gente tá vendo que não fez diferença nenhuma. Ou seja, vamos tentar passar um pano, contornar essa situação. E aí teve aquela cena bizonha das duas se encontrando, que não faz sentido nenhum da Rhaenyra ter se exposto àquela situação. E quando ela volta, assim, parece que o conselho dela não fez nada, né? Que aquela galera tá isolada lá o tempo inteiro. E a reação do Jace foi a minha reação, cara. Ele virar pra ela e falar que, ô sua véia louca, você tava onde, cara? O que você tava fazendo? Tipo, a gente tá aqui precisando de você, da sua orientação, tomar as decisões. Você foi fazer o quê?
Então o desespero dele naquele momento era o meu, falando: por que vocês estão fazendo isso com a personagem? Não faz sentido, cara, ela tomar essas decisões ali, coisas completamente burras, mas enfim. E aí fica parecendo que o conselho da Rhaenyra não fez nada, né? Estão sentados lá batendo papo há 4 episódios. Porque se vocês prestarem atenção, aquele conselho ele praticamente não fez nada em 4 episódios. Então, assim, uma coisa completamente perdida. Enquanto isso, nem a Alicent também já tá tendo muito destaque depois daquela cena do episódio passado. Ela passou esse 4º episódio todo ali de caganeira, depois de tomar aquele chá que o mestre passou para ela. Que inclusive ela vai buscar, olha só como é que a coisa é, né? Ela vai buscar com o próprio mestre Mukun uma validação se o Viserys realmente gostaria de ter colocado o Aegon como rei, dando a entender de que ela já tá meio arrependida de ter feito aquilo. Ai, cara, sabe, de novo para tentar lavar a cara da Alicent, para lavar a cara da Rhaenyra, como se a guerra tivesse acontecendo sem elas terem influência em nada, sabe? É chato isso, porque a série não compra a ambição das personagens. É lógico que existem diversas outras forças e fatores motivacionais que geraram essa guerra, tá, gente? Não é só ali pelo mal entendido, entre aspas, que rolou, não, tá? Existem sim ali algumas movimentações. O próprio Otto já tinha planos de repente dar esse golpe. O Cole ali sempre pronto para poder ajudar, o Aemond. Mas usar as duas, tanto a Rhaenyra como a Alicent, dessa coisa tipo, não, elas não queriam que nada disso tivesse acontecido desde o início. Assim, colocar elas como anjinhos de candura que elas não são. Tá? Ambas as rainhas também têm suas ambições, também têm suas pretensões. Então a gente já está aí praticamente na metade da 2ª temporada da série e eles vão levar isso até o fim, pelo visto. Ainda em Porto Real, nós temos ali o Aegon fazendo pirraça e sendo feito de idiota, humilhado durante o seu conselho ali na mão do Aemond, levando um sabão em valeriano na frente de todo mundo. Depois ele ainda vai buscar um conselho com a mãe dele, que vira e fala que é melhor ele ficar quietinho mesmo, ficar na dele. Ou seja, provando mais uma vez que o Aegon é um completo incompetente, nunca deveria ter sido rei, e verdade seja dita também, ele nunca quis ser rei. Agora, outra decisão que a série vem tomando é colocar o Aemond ali como alguém ambicioso ao ponto de querer tomar o lugar do irmão. No livro, isso não é dito, mas também não é não dito, sabe? Fica em aberto aí essa motivação. Tudo bem, eu acho que não é necessariamente uma falha, mas ele sempre foi leal à casa dele. Isso o Aemond sempre foi meio porra louca, mas ele sempre foi leal. Eu entendo que a série precisa criar vilãozinhos, né? Alguns vilões ali para você odiar. Então nós temos o Cole, temos o Aemond agora, que muita gente já tinha um ranço dele. Então eu entendo que estejam tomando essa decisão em relação ao personagem. E o Cole, né, já que mencionamos ele aqui, finalmente ele apareceu sendo um comandante de batalha agora, tendo aquela passagem, inclusive, ali dele com o Lord Darkling, que ele acaba decapitando, e é chamado pela primeira vez ali da sua alcunha de Fazedor de Reis. É realmente a alcunha, o apelido que ele vai receber na história daqui pra frente. Eu duvido muito que a família Darkling, que a casa Darkling seja citada mais pra frente, uma família importante até então. O Lorde Senhor Comandante da Guarda Real da Rhaenyra é da casa Darkling também. A gente vê que ele sente a morte do pai, mas não explica muito bem. Mas de qualquer maneira já mostra que o Cole está sendo o mais implacável daqui pra frente. E então finalmente chegamos à Batalha de Pouso das Gralhas, onde tivemos ali a rinha de dragão dessa temporada, acredito eu, mostrando o maior pega-pau aéreo, gente morrendo para todo lado, sendo pisoteada, queimada. De novo, né? HBO fazendo muito bem nesse ponto, que elas trabalham muito bem, os efeitos dos dragões estão bem legal, as batalhas campais ali, os caras sempre mandam muito bem nisso. A produção tá de parabéns e é uma batalha muito importante que eu fico feliz de eles não terem ignorado, como foi a anterior do Moinho Ardente, mas essa eles conseguiram fazer muito bem. E aí é aquilo, eu sei que a série tem até essa dificuldade em localizar geograficamente pela passagem de tempo que acontece, mas acho legal a gente explicar, contextualizar isso, de que até então dava-se a entender de que o Cole estava indo para Harrenhal, mas ele tá longe pra cacete ainda, ele tá na região das terras do rei. Algumas casas ali não se comprometeram com a causa
do Aegon e os verdes. Então, essa incursão de Cole até Pouso das Gralhas tem duas finalidades. Uma é forçar as casas da região a se submeterem, o que acaba acontecendo com a casa Rosby, com a casa Stokeworth, com a casa Darkling. Então, ele tem esse plano de demonstrar força e fazer com que essas casas se submetam a ele, e também criar essa armadilha para atrair dragões até Pouso das Gralhas, porque fica, e isso é mencionado na série, do outro lado da Baía da Água Negra, quase em frente à Pedra do Dragão. É como se, sei lá, Pouso das Gralhas fosse o Rio de Janeiro, do outro lado da ponte Rio-Niterói, quem conhece o Rio de Janeiro, fosse Dragonstone. Então ele faz aquilo realmente para atrair alguém para ali, para uma armadilha. Originalmente, a ideia é talvez pegar a própria Rhaenyra ou os filhos dela, o Jace e o Joffrey, que já não está mais ali, que já saiu, mas ele até então não é tão pequeno como ele é na série. Ele e o Jace se voluntariam para ir até lá para participar desse combate. Lógico que a Rhaenyra não deixa e acaba enviando a Rhaenys, porque no livro, diferente da série, ela não é uma louca que fica se expondo a perigos como está acontecendo aqui. Não, no livro ela realmente está com o conselho dela ali planejando. Leva em torno de 9 dias até eles se prepararem e mandarem a Rhaenys até lá para ajudar o Lord Staunton, que é aquele coroa que está tentando segurar ali as tropas do Cole. Então é um cerco que dura ali mais de uma semana de combate, dos caras tentando invadir até que o dragão chega lá e a gente vê todo aquele combate que acontece ali, que é realmente bastante brutal. É uma luta incrível, né? Os dragões mandando super bem, a gente vê como que a diferença de experiência dos próprios dragões, dos cavaleiros, isso conta muito. O tamanho deles também, a Veigar continua sendo um tanque de guerra aéreo, né? Muito difícil de derrubar, muito forte, muito pesada, apesar de lenta, mas ainda assim muito feroz. Então essa é uma batalha que ela gera algumas consequências. A primeira é a morte da Rhaenys, uma das baixas mais pesadas ali, que vai gerar outras consequências, né? O próprio Lord Corlys vai ficar arrasado e tudo mais. Então foi uma perda considerável para os pretos. Nós temos o Aemond se transformando regente. Isso apareceu até no teaser do próximo episódio. Ele vai se sentar como regente no lugar do Aegon. O Aegon vai ficar todo estrupiado, todo queimado ali, praticamente um ano se recuperando. Então eu acredito que no final dessa temporada haja um salto de tempo para a próxima. O Sunfire vai ficar aleijado, eles não vão conseguir levar o dragão de volta, ele vai ficar solto ali por aquela região, se alimentando de gado, de carcaça. Ou seja, muitas coisas vão acontecer, vão levar a cabeça da Meleys até Porto Real, vão exibir a cabeça dela ali, vai dar maior bafafá. Então assim, agora não tem mais volta, vai ser dragão contra dragão mesmo. Vamos se acostumando aí, porque a porrada vai comer. É isso, gente. Essa foi a análise do nosso 4º episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí a sua opinião, o que vocês estão achando da série até aqui. Se tiverem alguma dúvida, de repente, se a gente puder falar aqui também, será um prazer. Eu estou pensando talvez até em fazer alguns vídeos extras falando sobre essas batalhas, né, dando mais detalhes como elas realmente aconteceram, aí para quem quiser saber um pouco mais, né, quem sabe a gente não faz uns vídeos extras aqui, dá a sua opinião, dê o seu like ou dislike, o que você preferir, mas se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!